Vamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E vamos continuar o nosso estudo de Atos. Nós vamos ler dos versos 15 ao 26. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, abre parênteses, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, fecha parênteses, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Até aqui. Muito bem, meus irmãos, nós estamos engajados nesse projeto de estudar Atos minuciosamente. Uma igreja que não estuda Atos dos Apóstolos e que os membros não encontram o seu lugar, tanto no livro como na igreja nos dias de hoje, torna-se uma igreja doentia. Ela passa a se envolver com futilidades e ela confunde programa com ministério bíblico. Nós estamos estudando este livro com o propósito de, primeiramente, glorificar a Deus, que esse é o nosso objetivo, e, consequentemente, nutrir a nossa vida e nos equipar biblicamente para a obra que o Senhor tem nos confiado. Qual é o estudo que Atos, capítulo 1, nos apresenta? Nós estamos diante de um período de Atos que precisamos tirar algumas dinâmicas do nosso raciocínio que muitas vezes dificultam o estudo. Dentre elas é o seguinte: como nós já sabemos o desdobramento da história, nós sabemos que Atos fala sobre o início da igreja, como que se deu todo o começo, nós precisamos neste momento nos lembrar o seguinte: a história aqui, ela está narrando o evento entre a ascensão do nosso bendito Senhor Jesus Cristo, a ascensão do Senhor, e o que aconteceu após isto, até o momento em que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Ok? Estamos neste intervalo entre a ascensão do Senhor Jesus e o derramamento do Espírito em Atos 2. Segunda coisa importante é que não era intenção dos apóstolos, dos discípulos, formar uma igreja como nós temos hoje em dia na cultura pós-moderna. Porque formar igreja hoje é uma coisa assim que todo mundo tem ideia, não é verdade?
Aconteceu uma coisa, vamos fazer uma igreja. Aconteceu alguma dissensão, alguma divergência, as pessoas fazem o quê? Vamos formar uma igreja. Mesmo dentro de uma única denominação, as pessoas têm motivações, às vezes, de plantar igreja por causa dos desencontros e não da harmonia. Não é o que está sendo narrado aqui. Nós devemos aprender com este episódio. Eles eram israelitas. Havia gentios entre eles? Sim, havia. Mas eles eram pessoas que estavam inclinados a uma coisa: obedecer a Deus segundo a sua santa palavra. Isso aqui é o que está claro no texto. Vamos examinar o que nós aprendemos aqui. Primeiramente, Lucas, ele começa no versículo 15 dizendo o seguinte: naqueles dias, perguntamos então, quais dias? Que dias eram estes? Vamos nos lembrar, no versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pois bem, nesses dias em que a comunidade dos discípulos de Jesus estava jungida num único propósito de buscar a Deus em oração, meus irmãos, nestes dias é que acontece esse episódio que nós vamos aprender hoje, nesta manhã. Levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Duas coisas importantes. É a primeira vez, tome nota disso, é a primeira vez que nós vemos a menção de como eles se tratavam na igreja primitiva. Como? Irmãos. Irmãos, guarde bem isso. Irmãos, já temos uma lição aqui. Somente no ambiente onde há busca legítima por Deus, é que há essa elevada consideração em relação ao próximo. Ele é meu irmão. Quando na igreja nós falhamos em buscar a Deus em oração biblicamente, esse espírito se vai. Quem está ao lado é alguém, é o outro, mas não é meu irmão. E há uma base teológica gigantesca para isso, porque Jesus nos ensinou a orar, a oração modelo foi meu Pai? Não, Pai nosso. Os discípulos têm consciência de que eles são gerados da parte de Deus, a divina semente os fez ser quem são, e nós somos irmãos uns dos outros. Naqueles dias, neste ambiente de oração, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Pedro não é o maioral, Pedro é um dos irmãos. Ele é apóstolo, ele é um dos apóstolos que teve proeminência, ele é uma das pessoas que tomava a cena, alguns diálogos com Jesus, obviamente que sim. O Novo Testamento nos ensina, mas a menção aqui é que no meio dos irmãos, uma voz, ela vem a eclodir, e olha só a observação que Lucas faz entre parênteses. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Há quem pense que essa observação de Lucas, pessoas muitas vezes viciadas em número de igreja, pensam assim: nossa, começou com 120 e depois foi para os milhares. Essa é uma forma muito rasa de nós analisarmos esse texto, porque o que está sendo dito aqui é de grande importância. No judaísmo, meus irmãos, desde o período de quando eles voltaram do cativeiro, as sinagogas elas tomaram forma ainda no ambiente do cativeiro para trazer de volta a identidade do povo judeu, para que o povo buscasse a lei do Senhor, aprendesse a lei do Senhor. E então foi-se estabelecido um número de 120 homens para que uma comunidade fosse criada e tivesse concílio próprio. Guardou essa informação? O que Lucas está querendo dizer aqui é que a comunidade dos discípulos, ela tinha número favorável para ter o testemunho de todos, inclusive dos líderes judeus daqueles dias. Quem olhava
sabia, ali está um grupo legítimo de pessoas que estão buscando a Deus e aprendendo da lei do Senhor. Por isso que Lucas faz essa observação: compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que a Escritura, ela é desdobramento da ação do Espírito Santo em toda a história. Em toda a história. O escrito bíblico, ele não é produção humana. Vamos lembrar daquele texto importante? Deixa a Bíblia marcada em Atos dos Apóstolos e vamos lá na segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Quem achou, pode ler para nós, numa voz retumbante. Grife esse texto na sua Bíblia, anote ele, pregue na tua geladeira. O que é a Escritura? Pedro aqui nos diz, como o irmão Cristiano acabou de ler, a Escritura, ela não deriva de particular elucidação. Não existe uma pessoa que recebe uma iluminação especial a respeito da Escritura e todo mundo tem que segui-la. Pedro está dizendo isso, porque a epístola que ele escreve faz parte do compêndio das epístolas gerais, que foram escritas para todas as igrejas do primeiro século. E já havia naqueles dias pessoas que duvidavam do escrito sagrado e também pessoas que queriam acrescentar coisas ao escrito. E não obstante, o gnosticismo estava penetrado já dentro da igreja. E o gnosticismo pregava o quê? Que o homem, quanto mais douto ele se torna, mais próximo da salvação ele fica. É algo estranho para os nossos dias? Não, tem gente que pensa assim dentro da igreja. Quanto mais douto ele for, mais próximo da salvação ele se torna. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Salvação é um ato de Deus. E o salvo, ele se alimenta da palavra de Deus. Salvação é uma obra que o Espírito Santo efetua por intermédio da Escritura. Por que nós devemos pregar o Evangelho se nós vemos pela palavra de Deus que a salvação é uma obra de Deus? Porque os eleitos são chamados pela pregação do Evangelho. É pela pregação da palavra que o coração se inclina ao Senhor. E Pedro diz, não vem de particular elucidação, porque nunca jamais, que expressão forte é essa, no verso 21, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Vocês se lembram do profeta Jonas? O profeta Jonas é aquele homem que Deus deu a ele uma mensagem. Qualquer dia a gente faz um estudo dedicado a isso. Mas quando no hebraico diz, veio a palavra de Deus a Jonas, que começa o livro dessa maneira. Não está falando ali de um homem que estava andando, ou estava no seu labor, e de repente ele ouviu a voz de Deus. Não. Veio a palavra de Deus, tornou a vir a palavra de Deus. Era um homem que era familiar com a palavra do Senhor, meus irmãos. E veio a mensagem do Senhor a Jonas para que ele fosse a Nínive clamar contra ela, porque ela haveria de ser subvertida. E ele, ao receber a palavra do Senhor, ele faz o quê? Ele vai? Não. Desceu Jonas. Essa expressão ela acontece no capítulo 1 de Jonas, por 2 a 3 vezes. Desceu Jonas, desceu Jonas. Tudo indicando um homem querendo fugir da missão dele. E aqui Pedro, ele reitera dizendo,
Não foi por vontade humana, porque a vontade humana, mesmo num profeta como Jonas, era dizer: não vou falar, porque aquele povo não merece a misericórdia e a graça de Deus. Mas a Escritura, ela vem por vontade de Deus. E o Senhor mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? A palavra de Deus, ela flui, meus irmãos. Ela flui. E Pedro diz: não por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta é a definição do que é a Escritura e que está intrinsecamente ligada à declaração que nós acabamos de ler de Lucas em Atos capítulo 1. Voltemos ao texto que nós estamos estudando. O texto nos diz que convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu. Então, Escritura e Espírito Santo, esse termo no Novo Testamento, ele é indissociável, está sempre ligado. Por boca de Davi acerca de Judas, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Muito bem, ele abre então um parênteses, faz um comentário, uma glosa, para o que há de ser pronunciado depois. Lucas faz essa observação: ora, este homem, quem? Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. Como que nós entendemos esse texto? Aqui há duas formas que os estudiosos propõem. A primeira é que Judas, ele se enforcou, e este campo ele tinha um desfiladeiro, e no momento do enforcamento, o seu corpo se desprende da corda, e ele se precipita em rochas, e o seu corpo é dilacerado. A segunda forma é que ele ficou ali pendurado, e a decomposição aconteceu de modo que as entranhas foram expostas. Mas o que é importante nós sabermos é que a mensagem que Lucas está trazendo é o seguinte: aquele que andou com Jesus, fez negócio com a fé, fez câmbio com a relação que ele tinha com Jesus, ele estava sendo movido por aquele que destrói a vida humana. Isso traz uma mensagem para os nossos dias ou não? Porque pinta-se o quadro de que a traição de Judas, ela foi apenas o beijo no rosto no jardim do Getsêmani e a aquisição das moedas de prata. Mas a mensagem do Novo Testamento, e isso não acontece apenas uma vez em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver logo mais com Ananias e Safira também. Quem trata a relação com Deus como negócio, o caminho é perdição. O caminho é perdição. Vamos ler um texto que fala sobre isso? Mateus 27. Deixa marcadinho aí e vamos aprender um pouquinho sobre como se deu aquele momento de remorso de Judas Iscariotes. Mateus 27. Do versículo 3 ao versículo 10, diz-nos o seguinte: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. A palavra grega aqui é metamelomai, que significa com preocupação, uma pessoa turbada na sua consciência. É diferente do arrependimento genuíno que leva à conversão. E por que isso aconteceu? Nós vamos ver logo mais. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi, o quê?
enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Qual é a relação do relato de Mateus com o de Lucas em Atos? É que quando Judas tentou devolver as moedas do câmbio que ele fez, entregando a Jesus, os sacerdotes tinham consciência do que acontecera. E o que é religiosidade? Porque eles tomam essa moeda, fazem um concílio, deliberam que não era para entrar no gasofilácio, porque era moeda de sangue. E o que eles fizeram? Compraram um terreno para fazer de cemitério. E Judas vai justamente nesse terreno e se enforca. Não há contradição, há uma combinação de narrativas que caminha para uma compreensão só. Judas, ao ver o que ele havia feito, que a moeda não voltou de onde ela tinha procedido, ele vai justamente no campo de cemitério dos forasteiros e ali ele consuma a sua destruição. Tudo isso Satanás está por trás. E aí vem aquela pergunta que as pessoas fazem: por que Judas é essa personagem no Novo Testamento? É este elemento da traição. Meus irmãos, para nós entendermos isso, devemos ver Marcos capítulo 3. Vamos lá, Marcos 3, 13. 13 e 14. Alguém leia para nós, por gentileza. 13 ao 15, melhor. Marcos 3, do 13 ao 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Olha só, grife essa frase no versículo 13. Os que ele mesmo quis. Jesus quis chamar a Judas. Era vontade de Deus. Vontade de Deus. E qual o propósito? O propósito era para o quê? Junto dele. Eles foram chamados para perto de Jesus, gente. Jesus não chamou pessoas dizendo o seguinte: ó, eu tenho um negócio a fazer que vai tornar vocês uma bomba no mundo todo. Vou projetar vocês na história. Não, Jesus chamou para si. Segue-me. E eles deixavam tudo e passavam a seguir a Jesus. Depois da caminhada com Jesus, depois do revestimento de poder em Atos 2, eles vão pregar o evangelho pelo mundo, mas o projeto de vida aqui é estar com Jesus, e Judas foi chamado por Jesus. Agora vamos ler um texto importante, Evangelho de João capítulo 13, diz-nos assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus amava Judas, gente? Certamente. 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 Há quem diga que amor estranho é graça de Deus. Deus ama até ao pior dos pecadores.
Deus ama. E aí o texto conduz-nos justamente nessa direção para nós refletirmos. Durante a ceia, versículo 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Olha que coisa, o mesmo texto que fala que Jesus amava, também nos diz que esse a quem Jesus amava, foi uma pessoa que o diabo semeou no coração dele. E aí vem a pergunta, por quê? Por que isso? Vamos lá em João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Alguém leia para nós dos versículos 64 ao 65. Gente, esse texto aqui nos diz de Judas algo importantíssimo. Ele cria em Jesus? Sim ou não? Não. Porque Judas é Judas Iscariotes. O texto nos diz, ele não era crente. E aqui o texto também nos diz algo importante. Só se torna crente pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Conversão não é assentimento intelectual. Eu tenho uma afeição por Jesus, eu estudo Jesus, e está modinha isso aí hoje em dia. O Jesus histórico e o Jesus da religião. Gente, Jesus é um só, Ele é Deus, Ele é o Salvador. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Judas não cria. E João aponta para o poder de Deus na salvação. Olha o verso 65. Por causa disto é que vos tenho dito. Quem está dizendo? Pronto, é Jesus que está dizendo, gente. Não é conversa de teólogo, é Jesus que está dizendo. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido. Gente, na conversão, a Trindade está presente. A Trindade está presente. E o que nós aprendemos aqui esta manhã é que Judas foi essa pessoa porque não houve conversão neste coração. Ele estava no grupo, ele ficou até o fim, havia amor da parte de Jesus, todavia o coração dele não era crente. Por isso que a vida dele tornou-se que foi na história. Voltemos para Atos capítulo 1. Fizemos esta viagem aqui para meditar e refletir no caráter deste homem que se precipitou e deixou a sua vaga no colégio apostólico. E então Pedro cita a palavra do Senhor a partir do versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Com relação ao campo, não é a vaga dele no número dentre os apóstolos, mas ao campo, e tome outro o seu encargo. Onde estão escritas essas referências? Salmo 69 e Salmo 109. Depois do Salmo 22, meus irmãos, o Salmo 69 é o mais citado em referência ao Messias. Mas sabemos que todo o livro dos Salmos aponta para o Senhor Jesus. O justo do livro dos Salmos é o Messias, é Cristo Jesus. É o Senhor Jesus. E então Pedro, tomado pela palavra de Deus, lembrando como Lucas narra, naqueles dias em que a comunidade estava junta, una em um só propósito, buscar a Deus em oração, Pedro, ele conclama a congregação e ele proclama a palavra de Deus,
e imbuído da palavra de Deus, gente. Ele diz no versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O que ele está dizendo aqui? Jesus escolheu quantos? 12. Por que esse número? É um recado. Lembra-se quando Jesus conversou com a mulher Ciro-fenícia, que importava primeiro os da casa de Israel? Esse 12 é um número simbólico em relação às tribos de Israel. Isso é consenso no Novo Testamento. E Pedro entende isso. Agora, você já parou para pensar que há em Atos dos Apóstolos uma preocupação de elencar um nome para ocupar o lugar de Judas Iscariotes? Mas quando Tiago morre, o primeiro do colégio apostólico a ser martirizado, acontece nova votação? Não. Que ensinamento que nós temos aí, hein, gente? O ministério apostólico, ele foi instituído por Jesus, foi movido pelo Espírito Santo, e ele está sim restrito a este momento da igreja. Pedro aqui, ele coloca as condições para observar o apóstolo. Olha só, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, acompanhar. Eu gosto dessa palavra latina, companhia, porque é companis, é aquele com quem eu reparto o pão. Acompanhar não é apenas estar junto de, é ter uma comunhão íntima. E Pedro coloca isto, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Desde quando? Desde o batismo de João. Que João é esse? João Batista. Então, desde o início, que acompanhou todo o ministério do Senhor, esses que fizeram parte desse colégio apostólico, pessoas que caminharam, que estavam entre os discípulos, esta era a condição. Para quê? Se torne testemunhas conosco da sua ressurreição. Não é para fazer milagre. É para ser testemunha da ressurreição, gente. Vocês estão vendo as condições do apostolado? Agora eu vou chegar a um ponto que os apóstolos não gostam de ouvir. Os apóstolos que eu digo da atualidade, que na verdade não são apóstolos, tá? Que fique isso muito claro. A palavra apóstolo significa, é da língua grega, enviado. A partir do momento que a pessoa se nomeia apóstolo, ela deixa de ser apóstolo e ela passa a ser apóstata. Ela está se enviando. É um contrassenso isso. Os apóstolos da atualidade, eles se elegem, então, a um grupo deles que aponta para outro e fazem toda uma cerimônia, e dá cajado na mão, e óleo na cabeça, faz uma mistura de Antigo e Novo Testamento, de práticas que foram abolidas, e aí colocam mais um. E qual é a autenticidade? Eles dizem, milagre. Milagre, milagre, milagre. Gente, a eleição de apóstolos na igreja pós-moderna, ela em nada difere do modelo católico de beatificação. Já pararam para pensar isso? Quando foi beatificar José de Anchieta? Eu li alguns documentos de São Paulo colonial, e as pessoas diziam, não, quando ele entrou na minha casa, o índio escravo meu que havia morrido ressuscitou. Era assim, relatos após relatos, e tantas outras pessoas na história da igreja, o critério era o quê? Milagre. E os apóstolos hoje em dia, o que autentica este rótulo neles? O quê? Milagre. Alguns dizem, assista lá o programa tal, no dia tal, você vai ver.
Só que aqui Pedro usa uma palavra, versículo 22, a última frase, olha só, um destes se torne testemunha. Testemunha conosco da sua ressurreição. A palavra testemunho, a palavra grega martur, a palavra testemunha é a palavra grega mártir. Uma característica que havia nos apóstolos era dom do martírio. Eles estavam prontos para morrer a qualquer momento. Morrer pelo quê? Pelo testemunho da ressurreição. Não é um morrer para ficar famoso em nome da religião. Não, morrer pela causa que é a ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós vemos isso, então nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, sobre as credenciais do apostolado. Havia isto na igreja cristã primitiva, as credenciais do apostolado. Uma pessoa que chegava dizendo, eu sou apóstolo, a igreja dizia, quais credenciais você apresenta? E então o apóstolo ele caminhava com alguém junto dele. Ele dava provas da ressurreição de Jesus. Havia sinais, prodígios e maravilhas, sim. Havia pregação. Havia algo da parte de Deus. E essa pessoa, ela apresentava credenciais na igreja cristã primitiva, que não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia dos rótulos dos apóstolos. Então, diz o versículo 23, propuseram dois. Quem propõe, gente? A Assembleia dos 120. Nessa comunidade aqui, é a comunidade cristã, que vai ser chamada de igreja, em Atos 11, são eles que propõem os nomes. Quais são? José, chamado Bar-Sabás, pode ser filho do Shabat. Às vezes na cultura judaica era assim, quem nascesse num sábado recebia este nome, Bar-Sabás, cognominado Justo. E Matias, que é a abreviação de Matatias, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Olhe só esta menção, revela-nos. Deus é a pessoa que eles estão pedindo para que revele, a quem o Senhor escolheu. A igreja propôs, a escolha vem da parte de Deus, ok? E olhe só, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Ponto. Aí vem o verso interessante, que é o verso 26. E os lançaram em sortes. Aqui, meus irmãos, é a prática do Urim e Tumim, do Antigo Testamento, que no Pentateuco está muito bem explicado. Duas pedras, Urim e Tumim. O significado é de elucidar. Chegando à conclusão aqui, para a gente abreviar. Urim e Tumim era utilizado no Antigo Testamento em situações especiais, porque a revelação, meus irmãos, ela é progressiva. Está claro isso? Deus se revela, Ele dá a sua lei, Ele vai falando com o povo e vai progressivamente ensinando o povo a viver. E para questões judiciais, alternativas emergentes, o povo então recorria ao sacerdote que continha as pedras de Urim e Tumim próximo ao coração, no peitoral ou peitoril, com as pedras que representavam as tribos. Ele transitava no lugar santo com estas pedras, e então, após orar, pedir a orientação do Senhor, essas pedras elas eram lançadas, e o significado era mais ou menos esse, uma resposta longa como essa, sim e não. Era isso, Urim e Tumim.
Então, vou para a guerra? Ora, busca o Senhor. Davi fez isso. Consultava por Urim e Tumim. E o Senhor dizia, vai. Aí é interessante, porque as pedras ficavam com o sacerdote. Quando Saul pecou contra o Senhor, a unção de Deus saiu dele, e o Senhor declarou que ele não seria rei em Israel mais. Ele passou então a perseguir Davi. Diz a palavra do Senhor que num dado momento ele consultou por Urim e Tumim, e o Senhor não o respondeu. E não tendo resposta do Senhor, ele foi procurar a quem? A feiticeira de Endor. Deus tinha compromisso de falar, de dar resposta à pessoa, no critério dela manter a aliança, dela guardar a lei do Senhor. Não era um jogar de dados, ou búzios, ou tarô, esse tipo de coisa que as pessoas falam, na Bíblia também tinha. Não tem nada a ver. Era sob a condição da vigência da lei, da palavra de Deus, que Deus respondia em Urim e Tumim. Só que chega um momento que isso para. E quando isso para? Aqui. Aqui, gente, é a última vez que nós temos na Bíblia Sagrada uma referência ao lançar de sortes para ter um sim ou um não da vontade de Deus. Porque o verso seguinte é Atos capítulo 2, versículo 1, que começa a narrar o quê? O Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Qual é a mensagem bíblica, meus irmãos? O crente habitado pelo Espírito Santo, ele não precisa recorrer a algo externo para tomar decisões na sua vida. Pelo Espírito Santo, nós temos mente santa. Nós temos emoções tratadas por Deus. Quer ver uma coisa maravilhosa? Vamos lá em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo de número 15. Tito 1:15. Quem achou, por gentileza, leia. A mente de quem que não é corrompida? Do puro. E ele é puro por quê? Porque o Senhor purificou a sua vida. Meus irmãos, Paulo está nos ensinando aqui que o crente, ele é uma pessoa que tem mente sã, tem olhos santos, tem boca santa, as suas afeições são para o céu. Um outro texto, vamos lá em Colossenses. Versículos 1, 2 e 3. Quem achou pode ler. Amém. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Gente, vocês viram como é importante o que nós estudamos na aula passada e estamos vendo nessa, que a doutrina da ressurreição, ela é o eixo da fé cristã. Quem não crê na ressurreição de Cristo, segundo a Escritura, tem dificuldade para orar. E aqui Paulo está dizendo, pensar nas coisas lá do alto, não é o pensar de imaginar como é, como será quando estivermos lá. A palavra que ele emprega aqui como pensar nas coisas lá do alto, pode ser traduzida como coloque as suas afeições nas coisas do alto.
Que você seja atraído pelas coisas do alto. Por quê? Porque Cristo está lá. Quando nós lemos isso, meus irmãos, nós vemos que nós temos um acesso na comunhão com Deus, por intermédio do Espírito Santo, que desprende nós de qualquer urim e tumim. Logo depois de urim e tumim, o Espírito Santo é derramado e não se fala mais de lançar sortes. O crente não toma decisões baseado em achômetro e nem na opinião de um outro, como vou buscar a irmã Maria, que vai no monte orar, porque Deus só fala com ela, tá certo? Não, né? Vou trocar de carro, Deus me dá um sinal. Não é melhor você ler a palavra, ter uma mentalidade bíblica e viver com sabedoria? Se cabe no orçamento, ok. Se não, senta e chora com vontade. Mas viva sobriamente. Não gaste teu dinheiro com aquilo que não é pão, diz Provérbios. Agora, tudo isso é de você depositar as suas afeições nas coisas lá do alto. Voltando para Atos capítulo 1. Há quem ensine, e eu já ouvi isso diversas vezes, vocês também devem ter ouvido já, pessoas dizendo assim, não era para escolher Matias. Já ouviram? Não era para escolher Matias. Aqui eles se precipitaram, porque a vontade de Deus era escolher Saulo de Tarso. Não podemos acrescentar isso, onde a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia está dizendo é que Pedro levantou-se na comunidade da fé, num ambiente de oração, imbuído da autoridade das Escrituras, propõe isso para a comunidade, eles aceitam. 2 nomes são propostos, homens que caminharam com eles, que eram evidência da ressurreição, que eram testemunhas, eles rogam a Deus direção e o Senhor responde. E assim então a sorte recai sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. O fato de Matias não ser mencionado mais no Novo Testamento, não quer dizer que isso aqui foi algo que aconteceu errado na igreja, como muitas pessoas dizem. Não, de forma alguma. Jesus escolheu 12, um traiu e se perdeu. Eles elegem mais 12, porque a mensagem é que o evangelho é para alcançar a todo o povo de Israel, e Saulo de Tarso, como ele diz, é um escolhido fora de tempo, apóstolo dos gentios. Tudo é eleição de Deus, obra de Deus. O que nós aprendemos com a manhã de hoje? Nós aprendemos coisas especiais. É que quando a igreja obedece a Jesus, como nós vimos nas aulas passadas, Jesus ele deu uma ordem, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles permaneceram na cidade, eles foram orar. Ali houve esta relação íntima de um chamar ao outro de irmão. No ambiente de oração, nós olhamos para quem está junto de nós e chamamos de irmão. Ele não é alguém, ele é meu irmão. Temos o mesmo Pai, o Pai Celeste. Nós aprendemos aqui que a Escritura, ela está totalmente ligada com a ação do Espírito Santo. Não é elucidação humana, é obra de Deus, é sopro divino. Nós aprendemos nesse texto que a prática de consultar Urim e Tumim do Antigo Testamento para ter uma decisão no ambiente da comunidade da fé, ela se encerra aqui, porque o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e então os crentes são levados à maturidade, e não precisa de uma consulta externa, porque Deus fala ao coração do regenerado.
Meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. E eu espero que esse texto tenha servido para nós meditarmos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.